Olá pessoal, eu sou o Chino e este é o meu canal de cómics. Depois de alguns meses ausente aqui do canal, hoje gostava de vos trazer um vídeo com os melhores cómics que eu li em 2016 e outras coisas relacionadas. As regras são simples, eu criei diversas categorias e a escolher um título para cada uma delas. Vou falar apenas muito brevemente sobre cada um deles, até porque é provável que mais tarde eu faça um vídeo sobre os meus favoritos. Nesta categoria eu escolhi o Dark Knight, A True Batman Story, escrito pelo Paul Dini e ilustrado pelo Eduardo Risso. Neste fantástico livro escrito pelo Paul Dini, que para quem não sabe é o criador da série de animação do Batman dos anos 90 e também dos Tiny Toons e mesmo da personagem da Harley Quinn, conta-nos um pouco da história do Paul Dini, em particular a noite mais negra que mudou a sua vida. Nesta história dramática, tocante e inspiradora, o Dini e o Risso representam brilhantemente a importância que os cómics e os cartoons tiveram na vida do autor desde a sua infância, e também utilizam genialmente os personagens do universo do Batman para representar os fantasmas internos do Paul Dini nesta luta difícil com a depressão e o stress pós-traumático. Portanto, é uma história bastante poderosa. Nesta categoria eu escolhi o Omega Man, The End Is Here, escrito pelo Tom King e ilustrado pelo Barnum Bajenda. Apesar deste livro estar na categoria dos super-heróis, que esta história pode ser considerada quase uma história de anti-heróis, visto que a história é uma análise quase filosófica e bastante política sobre a ambivalência da guerra e da própria humanidade. Nesta história, Tom King questiona de forma brilhante o uso dos conflitos armados para resolver as discórdias entre as nações e também da ambição desmesurada do homem, que, tal como dizia o próprio Freud, acaba por apenas alimentar a ambição e nunca a paz e a igualdade entre os homens. Apesar da grande quantidade de histórias de alta qualidade que li este ano, decidi não voltar a escolher o Saga como o melhor do ano e sim premiar uma série que me tem agarrado desde o primeiro volume, o Deadly Class do Rick Remender e do Wes Craig. Em especial neste volume 4, a história tem uma reviravolta incrível que faz a história do Game of Thrones corar de inveja. Se ainda não começaram a ler o Deadly Class, uma excelente série sobre uma escola de assassinos adolescentes em São Francisco nos meados dos anos 80, eu aconselho vivamente a lerem, especialmente agora que vai sair, é quase garantido que vai sair uma série de TV. Nesta categoria eu escolhi o Paper Girls, a série escrita pelo Brian K. Vaughan e ilustrada pelo Cliff Chiang. 2016 foi um ano incrível em termos de lançamento de histórias retro, e este Paper Girls, escrito pelo autor mais conhecido pelo Saga, o Why the Last Man e o Ex Machina, transportou-me à minha infância nos anos 80 e 90, em que as BMX, os Walkman e as consolas de cartucho eram os reis, e onde o futuro e a tecnologia tinham tanto de maravilhoso como de assustador. Ilustrada brilhantemente pelo Cliff Chiang, que é mais conhecido pelo seu trabalho na Wonder Woman, do Brian Azzarello, eu aconselho vivamente, especialmente a quem adorou a série Stranger Things. Nesta categoria eu escolhi Superman American Alien, escrito pelo polémico Max Landis e ilustrado por vários atores. Neste livro o Max Landis consegue captar de forma interessante pormenores pessoais das personagens do universo Superman, e em particular do Clark Kent, desde a sua infância até aos primeiros tempos em que ele se torna um super-homem. Apesar de alguma inconsistência entre os capítulos, dado que cada um deles é ilustrado por um artista diferente, o facto de cada um deles contar também uma história com tons bastante distintos e analisar diferentes camadas da personalidade do Homem de Aço, achei bastante interessante e bastante apelativa. Esta para mim foi a escolha mais difícil, porque em 2016 tivemos o regresso de equipas brilhantes, tal como o Azzarello e o Risso em Moonshine, o Jason Aaron com o R.M. Guerra em Goddamned e também o Remender com o Apanha em Seven to Eternity, mas eu resolvi dar a vitória ao Kill or Be Killed da equipa maravilha do crime Ed Brubaker e Sean Phillips. Neste Kill or Be Killed, a arte do Sean Phillips está ainda melhor e, além disso, o poder narrativo do Ed Brubaker parece estar em alta. Para além disso, o primeiro issue tem, na minha opinião, tudo o que um primeiro issue deve ter. Não só apresenta de forma brilhante a personagem e dá-nos o background necessário para conseguirmos empatizar com ele,
mas ao mesmo tempo consegue delinear aquilo que podemos esperar nos próximos capítulos e consegue deixar-nos bastante entusiasmados. Nesta categoria eu escolhi o Patience, do Daniel Clowes. Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre este título, para além do que disse na minha review, podem encontrar aqui no canal. Este foi o muito esperado regresso do Daniel Clowes, que é um dos meus autores índios favoritos, e que apesar de não ter tido tanto impacto como os primeiros livros que eu li dele, não me desiludiu de maneira nenhuma. Nesta categoria decidi escolher 2 mangás que foram lançados em 2016 do meu mangaka favorito, o Asano Inyo. Foi começado a ser lançado o Goodnight Pum Pum e foi lançado também o Girl on a Shore. Estes foram 2 títulos que eu já li anteriormente, mas fiquei bastante contente de terem sido lançados em inglês e em edições bastante boas. Ambas são histórias que exploram de forma crua, mas poética, e no caso do Pum Pum de forma um bocado psicadélica, as confusas amarguras e questionáveis escolhas feitas na adolescência e também na entrada da vida adulta. O Asano Inyo tem, na minha opinião, a arte mais incrível que podemos encontrar em mangá ou em cómics em geral e que vale a pena, sem dúvida, apreciar. Nesta categoria eu escolhi Os Vampiros, escrito pelo Filipe Melo e ilustrado pelo Juan Cavia. Depois de terem conseguido terminar de forma brilhante a trilogia do Dog Mendonça e do Pizza Boy, com, na minha opinião, o melhor livro da trilogia, o Filipe Melo e o Juan Cavia sobem ainda mais a fasquia, trazendo-nos um livro fabuloso, tanto em termos de qualidade narrativa e visual, mas também com o impacto emocional que conseguiram criar. Nesta história sobre um grupo de soldados em missão na guerra colonial, os autores conseguem explorar de forma belíssima, bastante poética e também metafórica os horrores da guerra e também a humanidade perdida nestas circunstâncias. Mal posso esperar pelo próximo livro desta equipa. Nesta categoria eu escolhi o World of Edina, do Moebius. A Dark Horse começou a lançar este ano a Moebius Library, a obra completa do autor francês Moebius. Pela primeira vez esta edição compila o extraordinário livro World of Edina, que é incrível não só na arte, como também na sua vertente filosófica e na forma como aborda o progresso pessoal e tecnológico da humanidade. Eu não conhecia muita coisa do Moebius, para além dos títulos que ele ilustrou para o Jodorowsky, como o Incal, a Louca do Sacré-Cœur, que foi lançada agora em Portugal, e também a Parábola do Surfista Prateado. E eu adorei ler pela primeira vez uma história escrita por ele. Nesta categoria eu escolhi o Sculpt, escrito pelo Jason Aaron e ilustrado pelo R.M. Guerra. Este era um título que eu já tinha há bastantes anos na lista de espera e que consegui terminar agora em 2016. Tenho a dizer que foi a melhor série longa de crime que eu li desde o 100 Bullets do Brian Azzarello e do Eduardo Risso. O Jason Aaron consegue transportar-nos de forma incrível para a reserva de nativos americanos e de forma brutal ele consegue fazer-nos empatizar com cada personagem, com todas as suas falhas e fraquezas, e mostram também o lado mais escuro do ser humano. Esta é uma história de crime com um poder gráfico e narrativo bastante poderosos, que eu acho que não vai deixar ninguém indiferente. Nesta categoria eu escolhi o Rick Remender, apesar de para muitos este ter sido o ano do Tom King, que escreveu o Omega Man, o Vision e também o Sheriff of Babylon. Eu só consegui ler o Omega Man, portanto não vou escolher esse autor. Saíram também obras muito boas do Jeff Lemire, que tem escrito tudo e mais alguma coisa, do Jason Aaron, que continua a escrever o Thor, o God Damned e também o Southern Bastards. Eu decidi escolher o Rick Remender porque, pessoalmente, este ano não consegui resistir e li tudo o que ele lançou. Black Science, o Deadly Class, o Low, Tokyo Ghost e o novo Seven to Eternity. Ele conseguiu cativar-me com todos estes universos que ele conseguiu criar e consegue cativar-me com cada número e escrever histórias de bastante qualidade mês após mês, portanto, obrigado Rick. Nesta categoria eu escolhi o Sean Murphy pelo seu trabalho no Tokyo Ghost. Apesar da arte lindíssima do Dustin Nigan no Descender e do Greg Tokini no Low e mesmo do Esad Ribic no Secret Wars, eu acho que o detalhe do traço do Sean Murphy é para mim algo difícil de superar. No Tokyo Ghost ele consegue manter um nível altíssimo de detalhes em todos os capítulos e é fascinante perdermos na arte dele, seja nos pequenos quadradinhos ou nos painéis duplos que ele faz. Se quiserem saber a minha opinião sobre o primeiro volume do Tokyo Ghost, vejam a minha review que eu tenho aqui no canal. Nesta categoria eu escolhi o Greg Tokini
do Low, não consegui resistir a incluir as capas dele. São brutais. Não só a arte interior é maravilhosa, como também o seu estilo inconfundível consegue fazer com que as capas sejam bastante chamativas e acabam por resumir de forma perfeita o conteúdo de cada capítulo. Portanto, é mais um motivo para lermos esta excelente série pós-apocalíptica e subaquática. Nesta categoria escolhi o Deadpool. What? Pois é, apesar de eu não ser um grande fã do personagem nem do Ryan Reynolds, o ator principal, acho que este filme é de despretensão total e por divertimento, portanto conseguiu cativar-me do início ao fim e fez com que eu gostasse mais deste filme do próprio Civil War, que acaba por falhar em algumas áreas, na minha opinião. Ver este filme fez-me lembrar um pouco quando vi os Guardians of the Galaxy, que para mim é o melhor filme da Marvel. Esperem aí, acho que não mencionei nada da DC. Suicide Squad, Batman vs Superman. Já perceberam porquê? Nesta categoria escolhi a segunda série do Daredevil. Depois de uma primeira série fantástica, acho que a segunda série conseguiu ainda superá-la em todos os sentidos. Não só desde as sequências de ação mais incríveis que eu vi em TV e se calhar mesmo em cinema, até à representação brutal das personagens da história do Homem Sem Medo. Adorei como eles desenvolveram a personagem do Punisher, como incluíram a Elektra e conseguiram de forma interessante criar um clima romântico bastante conturbado, tal como nas histórias originais, apesar de eu não ter gostado muito da atriz escolhida. Fiquei bastante entusiasmado para a terceira série e também para o spin-off do Punisher, portanto, well done. Para finalizar, eu gostava de destacar como os melhores colecionáveis do ano 2016 o lançamento das novas figuras do Walking Dead da McFarlane, que a um preço acessível em comparação às estátuas que foram lançadas. Eles conseguiram finalmente representar de forma bastante real as expressões faciais dos personagens. Temos, por exemplo, aqui a Michonne, que acho que finalmente faz jus à personagem real. E acho que não preciso dizer que as outras eram uma merda. E é isto, malta. Estes foram os meus preferidos de 2016. No próximo vídeo gostava de vos trazer os títulos de 2017 que aguardo com mais expectativa. Até lá digam-me as vossas opiniões, quais foram os vossos cómics favoritos de 2016 e também se gostavam de ver em mais pormenor algum dos títulos que eu falei aqui. Quem sabe se eu posso fazer um vídeo dedicado a cada um deles. Obrigado a todos por assistirem. Deixem os vossos comentários e opiniões. Partilhem o vídeo. Obrigado. Fiquem bem. Tchau, tchau.